Olá, salve! Flamengo empata em Curitiba, Botafogo vence no Espírito Santo e o campeonato tem um novo líder com as cores preta e branca. Vamos contar como foi, mas antes daquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. A rodada para os cariocas começou com a derrota inexplicável do Fluminense no sábado à noite, 2-1 para o Atlético Goianiense. Inexplicável porque o Fluminense se sentiu dominado, foi dominado pelo Atlético Goianiense, que chutou 17 vezes a gol contra 9 do Fluminense, praticamente o dobro. Como assim? Dentro de casa, contra o time campeão da Libertadores, o Atlético Goianiense conseguir essa façanha. E ainda vencer um jogo de virada. O Fluminense fez 1-0 com o Ganso e o Atlético virou no segundo tempo com um gol nos acréscimos dos acréscimos. 50 minutos. Rebatida do Fábio, gol do jogador atacante do Atlético Goianiense, que não deixou nenhuma dúvida quanto à superioridade do time de Goiás sobre o Fluminense. E o destempero também inexplicável de Felipe Melo, de Guga e até do técnico Fernando Diniz diante da derrota e da fase ruim de resultados que vive o Fluminense. O domingo começou com o Flamengo empatando com o Atlético Paranaense 1-1, num jogo que foi muito frio no primeiro tempo, os dois times sem vontade de atacar, um chute para cada lado, mesmo assim fraco, de defesas fáceis. No segundo tempo, início mais ou menos morno e um final muito quente, que teve gols nos acréscimos. Aos 46, o gol do Atlético Paranaense, num pênalti cometido pelo Davi Luiz, meteu a mão na bola num chute do atacante do Atlético e Fernandinho fez o gol. E depois, o gol do empate do Flamengo obtido aos 53 minutos. Exagero, digamos assim, a quantidade de acréscimos foi questionada pelo Atlético, mas eu considero que o time do Atlético fez cera suficiente para provocar esse acréscimo que acabou sendo de quase 10 minutos. O Flamengo empatou com um gol de cabeça, um gol legal. Cobrança de escanteio do Luiz Araújo, gol de cabeça do garoto Everton Araújo, que saiu do banco aos 37 do segundo tempo, entrando no lugar do Léo Ortiz, para fazer o gol improvável naquele momento do empate do Flamengo. Empate que tirou do Flamengo a liderança do campeonato, porque logo depois o Botafogo entrou em campo no Espírito Santo e derrotou o Grêmio por 2-1. Não foi um jogo fácil, o Botafogo sentiu muito desgaste que vem sofrendo nos últimos tempos e o Júnior Santos acabou sendo de novo decisivo. Impressionante a fase do atacante do Botafogo. Artilheiro do time, artilheiro do campeonato nessa temporada, Júnior Santos marcou de novo, num passe genial de Luiz Henrique. Essa dupla tem muito ainda a acrescentar ao futebol do Botafogo. Nesse jogo não atuou Tiquinho, porque tinha falecido o pai dele e o gol do Júnior Santos, marcado no segundo tempo, foi uma homenagem que ele prestou ao companheiro Tiquinho. Quem fez o primeiro gol pelo Botafogo foi Cuiabano, contra o ex-clube, o Grêmio. Cuiabano que vem se firmando, teve uma atuação muito segura e fez, sem dúvida alguma, talvez em razão do seu primeiro gol, a sua melhor atuação. E o Júnior Santos, além de fazer o segundo gol, salvou uma bola em cima da linha que ia sendo o empate de 2-2 do Grêmio e que ele impediu, cortando uma bola que já tinha passado pelo goleiro do Botafogo, John, numa cabeçada do zagueiro do Grêmio. E afinal de contas, valeu como se fosse um gol. O Júnior Santos fez 2 gols, só um vai computado na súmula, mas essa bola que ele salvou em cima da linha foi como um gol que tivesse marcado para o Botafogo. Vitória de 2-1 que leva o Botafogo para a ponta do campeonato, porque ele vai a 19 pontos, o Flamengo fica com 18. E o Bahia, que o Criciúma segurou, Criciúma fez 2-0, o Bahia empatou o jogo, mas não passou disso, também ficou nos 18 pontos. E o Vasco, se não ganhou, pelo menos não perdeu nessa rodada. 0-0 com o Cruzeiro no estádio de São Januário. A torcida fez uma festa, apoiou o time, mas ainda há muito o que acrescentar para que o Vasco seja um time confiável para o Campeonato Brasileiro. Está fora da zona de rebaixamento, ok. Está em 15º lugar, mas muito perto. E ainda precisa de outras coisas mais. Contratação de jogadores, muito treinamento do técnico Álvaro Pacheco para dar um pouco de consistência ao time do Vasco. Pode ser que isso aconteça
ainda nesse primeiro semestre ou no próximo, talvez no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ruim mesmo está para o Fluminense, que é penúltimo colocado do campeonato. Nada é tão ruim que não possa piorar um pouco nessa atual situação do Fluminense. E o clima está de muito nervosismo. É preciso alguém para acalmar os ânimos no ambiente do Fluminense, para que o time volte a render, volte a jogar futebol, volte a ter um padrão de jogo confiável, como já teve na época da conquista da vaga para a Libertadores da América. Então, aquele recado para você: inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para as notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!